Boa noite a todos, a igreja, aqueles que nos visitam nessa noite, aqueles que estão nos assistindo aí nas mídias sociais, no YouTube. Quero compartilhar um texto nessa noite com vocês. Livro de Atos, capítulo de número 20. Queria que você acompanhasse a leitura comigo, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de 9 em diante. Se fôssemos colocar um título para essa palavra, seria o jovem Eutico. Amém? Atos, capítulo 20, versículo 9 em diante. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, ou até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram um vivo rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Nesses últimos meses, eu tenho procurado me debruçar na leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio ser um livro extremamente didático para os nossos dias, não só para os nossos dias, mas de eternidade a eternidade. A palavra de Deus é verbo, o verbo que se fez carne e habita entre nós. Mas eu tenho procurado meditar nessa palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, porque retrata uma igreja que eu acredito ser um modelo para nós, que é a igreja primitiva. No livro de Atos retrata o primeiro século daquela igreja, uma igreja que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, também teve seus desafios, também teve seus problemas. Haja vista as epístolas paulinas, a carta, o recado que o Senhor deu às 7 igrejas da Ásia. Então nós podemos observar nos textos que, apesar de ser uma igreja de um modelo excepcional, de algo que nós olhamos como modelo inspiratório, nós sabemos também que existiam muitos problemas naquela igreja primitiva, e muitos episódios enigmáticos, confrontantes, de um conceito histórico maravilhoso. Convido vocês a passarem um tempo estudando sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. E ao lendo esse texto, me deparei no capítulo 20 com esse episódio que mexeu muito comigo. O apóstolo Paulo, que até então, antes disso, era um grande perseguidor da igreja. Atos 9 fala que Paulo, ele se converteu depois de ter massacrado a igreja. Saulo de Tarso, como era conhecido, era um homem perseguidor da igreja, era um terrorista, um homem sanguinário que tirava as pessoas, os cristãos, dos seus lares, da sua casa, arrebatava ele para fora e matava essas pessoas, esses irmãos. Mas em um determinado momento, Deus encontrou Saulo, e ele caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias, até que ele viu a luz, até que ele se converteu a Jesus e se tornou um grande pregoeiro do evangelho, um homem, um missionário aos gentios, um homem que escreveu 70% do Novo Testamento. Paulo foi um homem aonde nós olhamos assim, falamos: que homem de Deus, um homem brilhante, capaz. E num dos seus episódios, ele pregando na cidade de Troade, que hoje corresponde ao que é a Turquia, uma província da Turquia, uma cidade estratégica, porque a Turquia ela fica entre a Ásia e a Europa. Dentro do cenário geopolítico, é um lugar estratégico, onde muitas pessoas do mundo inteiro passam por ali. E Paulo, de maneira estratégica, catedrática, estava pregando o evangelho naquela localidade, na cidade de Troade. Após
um tempo de pregação. A Bíblia fala que Paulo se estendeu durante todo o dia. Um jovem caiu de uma janela e morreu. Imagina que cena complicada. Você está num culto, ouvindo um pregador, numa vigília, e de repente você escuta um barulho. Quando você vê, um jovem cai e está morto no chão. Um ambiente onde era de manifestação da palavra, de repente se torna um ambiente de luto, de tristeza. Agora, algumas perguntas cabem a nós nessa noite. Dentro de uma reflexão, eu comecei a analisar os fatos ocorridos. Primeiro, o que aquele jovem estava fazendo naquela janela? Vamos interpretar o texto. Janela significa que aquele jovem estava numa posição de distração, desatento, de olho em Paulo pregando, mas também de olho no que estava acontecendo lá fora, no que estava acontecendo no mundo. Ele não estava com as suas atenções fitas totalmente em Jesus, em Paulo, na pregação de Paulo, na mensagem do Evangelho. Ele estava numa posição de distração. Ele via Paulo, ele viu o que estava acontecendo na igreja, mas também era curioso no que estava acontecendo lá fora, na fofoca que estava acontecendo lá fora, no tumulto, do barulho, nas vozes que estavam lá fora. E a primeira pergunta que cabe a nós nessa noite é: o que tem nos distraído? O que está acontecendo lá fora, que de alguma forma cativa a nossa atenção e divide o nosso coração entre aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus, mas por outro lado existe um brilho lá fora, uma voz, um barulho que também me atrai. Então, o primeiro ponto para a gente analisar, para a gente perceber, para a gente olhar para dentro de nós, que é uma reflexão que eu também me faço. Será que as minhas atenções, elas estão fitas em Cristo? Ou elas estão divididas entre Cristo e o mundo, entre o santo e o profano? Um outro ponto que a gente precisa analisar é que aquele homem estava mal posicionado. Ele estava numa janela. Diante de tudo que estava acontecendo, diante de tudo que Deus estava fazendo através do apóstolo Paulo, diante de todo o mover que Deus estava movendo na igreja primitiva, como Deus estava se movendo, como a igreja estava andando, aquele jovem estava mal posicionado, além de distraído, além de estar desatento no que estava acontecendo, ele estava numa posição de neutralidade, uma posição equivocada, estava mal posicionado diante do mover de Deus. Eu não tenho dúvidas, queridos, que Deus tem feito entre nós. Deus tem nos sarado, Deus tem nos curado, Deus tem nos confrontado, Deus tem nos trago a luz, Deus tem restaurado a nossa sorte, Deus tem feito tanta coisa. Mas o nosso posicionamento diante de tudo aquilo que Deus tem feito é determinante para que a gente seja um agente cooperador, catalisador da vontade de Deus para nós. Se nós simplesmente estivermos mal posicionados, desatentos, numa janela, vendo o que vai acontecer, certamente vamos adormecer, certamente vamos ficar sonolento, cair e até morrer. O nosso posicionamento diante de tudo que Deus tem feito é importante demais. Então, aquele jovem, ele estava distraído e mal posicionado. E nós, como estamos diante do que Deus tem feito entre nós? Estamos atentos ou estamos distraídos?
Estamos posicionados ou estamos mal posicionados, neutros, vendo o que vai acontecer, para onde der bom eu vou, para onde der ruim eu não vou? Qual é o nosso posicionamento diante do cenário que Deus tem feito na sua igreja? E o terceiro ponto, dentro de uma análise bem simples, aquele jovem adormeceu profundamente. Isso já era consequência de uma vida de distrações e de um mau posicionamento. A palavra eutico, eu fui procurar no dicionário o que significa felicidade, significa prosperidade. Aquele jovem que era feliz, era um homem próspero, de repente se encontrava numa posição de frieza, de distração, de mau posicionamento. E é possível que aquele rapaz, aquela mulher, qualquer um de nós, somos suscetíveis a passar por isso. A gente esteja diante de tudo que está acontecendo, a gente está feliz, a gente estava andando segundo o curso da vontade de Deus, mas em algum momento nos posicionamos de maneira equivocada e dessa forma esfriamos, adormecemos, e quando não demos por conta, caímos, desabamos e morremos. Aquele jovem feliz estava apático, desmotivado, sonolento, mal posicionado, a ponto de cair de uma janela. O texto diz que Paulo pregou durante muitas horas. Será que o problema foi esse? Que a pregação ela foi longa demais, que demorou demais? Porque essa poderia ser a desculpa daquele jovem. Não, Paulo está pregando muito, a coisa está demorando muito a acontecer. A questão é, queridos, que quando estamos na janela, perdemos o foco do que é importante e acabamos buscando outras prioridades. Nossa visão fica dividida. E o pior é que muitas das vezes achamos que a culpa é do pregador que demora muito. Estou fazendo um contexto aqui. Muitas das vezes achamos que Deus está demorando no agir dele. Aí adoecemos o nosso coração, porque a Bíblia fala que a esperança que se adia adoece o coração. E aí adormecemos e caímos. O texto diz que aquele homem foi vencido pelo sono. Eu creio que ele lutou contra aquele sono, aquele cansaço. Mas ele não venceu o cansaço. Não venceu o sono, sabe por quê? Porque ele continuou no mesmo lugar, ele continuou na janela. É tolice da nossa parte a gente achar que teremos um resultado diferente quando as nossas atitudes são iguais. Aquele jovem estava na janela, mal posicionado, distraído, o resultado foi a queda. E o sono veio, ele poderia ter simplesmente levantado dali, procurado se movimentar. Quem já participou de vigília sabe como é que é, chega um momento que você dorme até em pé, de cansaço. Se você não procurar um subterfúgio, tomar um cafezinho, levantar, beber uma água, fazer qualquer coisa, você é vencido pelo cansaço. Então nós precisamos sair desse ambiente de neutralidade, de cansaço, para que a gente possa ter um resultado diferente. É impossível você ter um resultado diferente na tua caminhada, na tua vida, se você continua fazendo as mesmas coisas. Quanto tempo você tem de caminhada no Senhor? E por que a tua vida, a nossa vida, ela não muda? Por que continuamos com os mesmos desafios, com os mesmos problemas? O grande desafio da nossa vida é romper com as acomodações. Romper com a mesmice, romper com aquilo que nos traz sonolência e cansaço. Queridos, não adianta lutar contra a apatia espiritual, o cansaço espiritual, se continuamos fazendo a mesma coisa.
É possível que nessa noite você esteja aqui caído, morto, cansado, como aquele jovem Eutico, consequência de escolhas equivocadas, por estar mal posicionado, por achar que Deus está demorando. Como eu já falei para você, já me senti assim muitas vezes, frustrado, desanimado, por ver o tempo passar e as coisas não acontecerem no tempo que eu achava que deveria acontecer, e ficava na janela, me lamentando, lambendo minhas feridas. Queridos, às vezes a gente acha que Deus demora, que a pregação de Deus é longa, e consequentemente dormimos, como aqueles discípulos que deveriam orar com Jesus apenas 1 hora, no jardim do Getsemane, mas eles dormiram. Esperar em Deus é saber, queridos, que o kairós de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso papel é simplesmente descansar nele. É descansar em Deus. Se tem algo que trata a minha vida, eu digo para você, seguramente, é descansar em Deus. Acho que eu conheci poucas pessoas tão imediatistas como eu, tão ansiosas como eu. Às vezes eu vejo meu filho numa ansiedade, num desespero para querer brincar, para querer jogar bola, para querer sair. Eu me vejo nele, eu falo, caraca, será que eu sou assim? E muitas das vezes somos assim porque queremos as coisas no nosso tempo, mas o kairós de Deus, o tempo que Deus se move é diferente do nosso. Mas em nossa humanidade, esperar em Deus é cansativo, por causa disso somos vencidos pela ansiedade, pelo pânico, pelo medo. Quanta crise de pânico que nós temos vivido em nossos dias, quanta ansiedade. Eu vejo tantos jovens com crises de ansiedade, com crises de medo, preocupadas por sofrer por antecipação. Eu quero te falar de que a hora de Deus é perfeita, a sua maneira é a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Paulo desceu e socorreu aquele homem. Aqui tem uma mensagem para nós, os pais da igreja, aqueles que são mais velhos, eu me incluo nessa condição. Está na hora da gente descer para ajudar nossos irmãos, aqueles que estão dormindo ou que já até morreram. Paulo, ele estava lá pregando, e quando ele viu aquela cena, ele poderia dali mesmo interceder, dali mesmo ele poderia mandar trazer aquele rapaz até ele, mas pelo contrário, ele desce, vai ao encontro daquele rapaz e toma um posicionamento de profunda empatia, de misericórdia, porque ele não só desce, no sentido, aí eu penso no sentido de humildade, de humilhação, ele abraça, ele deita sobre aquele jovem e abraça aquele jovem, fala, cara, eu vou te salvar, eu tenho uma palavra para te salvar, eu tenho uma palavra de vida para te salvar. Esse recado é para nós, os pais da igreja, os irmãos mais velhos, as ovelhas guias do Senhor. Precisamos ajudar aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desconsolados, frustrados. Temos um papel importante, mas vamos descer, vamos estar junto desses irmãos, vamos abraçá-los, vamos amá-los, compreendê-los, apacentá-los, chamar para a nossa casa, cuidar deles. Paulo não só desceu, mas inclinando-se sobre ele, o abraçou, demonstrando amor, afeto, compreensão, empatia e pastoreio.
Esse é o sentimento verdadeiro, queridos, que nós precisamos ter. Pegar aquele corpo morto, como José de Arimateia fez. A Bíblia fala que um homem chamado José de Arimateia era um senador. Ele pegou o corpo de Jesus que estava lá em trapos, e ele comprou o corpo de Jesus e fez um enterro digno, um velório digno para Jesus. Óbvio que ao terceiro dia o Rei dos Reis ressuscitou, mas ele pegou aquilo que para algumas pessoas já não valiam mais nada, que era um corpo morto, abraçou, comprou, deu o devido valor, deu o devido banho e apresentou. Paulo, ele fez isso. Aquele corpo morto ele abraçou. E ele fala uma frase que para mim é muito forte: não vos perturbeis, que a vida está nele. Ou seja, vocês estão achando que morreu, que aqui chegou o fim da linha, que acabou, que agora não tem mais jeito? Quero dizer que a vida está nele, a vida está no corpo, a vida está em nós. Olha para o teu irmão e fala: a vida está em você, a vida está em você, a vida está em nós. O corpo não está morto, queridos, a vida está em nós. Ainda que algumas pessoas se entendam e pensem que o corpo morreu, ele não morreu. A vida está em nós, a vida se move em nós. É tempo de profetizar sobre esse corpo, de abraçar esse corpo e declarar vida sobre esse corpo. Essa responsabilidade é de todos nós, de todos nós. Você pode ficar de pé comigo? Em nome de Jesus.